Pessoal, acho que dá para começar. Já somos 43. Então vamos começar a nossa jornada pela fisiologia cardiovascular. Deixa eu ajeitar essa câmera. Que é, assim, uma das áreas do nosso estudo, né, da fisiologia, mais fáceis, mais saborosas de se estudar, no meu caso, de ensinar. Foi quando eu era estudante lá na Universidade Estadual da Paraíba, como vocês, assim, no segundo, terceiro período, a primeira área que eu gostei mesmo, que eu me dedicava, que eu era meio preguiçoso para estudar. Mas quando era a disciplina de fisiologia cardíaca e eu me dedicava, tinha um Guyton, que tá ali, ó, aquele verdinho ali, o segundo livro ali, que era o Guyton da época. Nossa, eu andava, tinha ele como livro de cabeceira, mas era para estudar cardio. As outras disciplinas eu não gostava muito, não. Então, foi a primeira paixão da vida, foi cardio e pneumo, né? Que são coincide que são essas duas áreas que nós vamos estudar no segundo bimestre. Então, é uma área muito boa, assim, de estudar, muito tranquila, e é fácil. Uma fisiologia muito fácil. Eu tenho certeza que vocês estão gostando. Já estão no segundo problema do tutorial, eu acho, né? Acho que sim. Segundo ou terceiro já. Então, eu acho que é tranquilo com vocês. Então, comigo hoje é a primeira aula, mas amanhã já tem a segunda, semana que vem tem mais. É bem tranquilo. Eu espero que vocês tenham o entusiasmo que eu tenho para estudar, discutir, conversar, pesquisar sobre a área de cardiorrespiratório. Depois, quando eu formei, também foi a minha primeira especialidade lá na USP, foi em cardio, fisioterapia cardiorrespiratória, né, que envolvia UTI, né, os problemas cardíacos e pneumológicos dentro do hospital, na área hospitalar, né, nos pacientes cardiopatas e pneumopatas. Então, desde muito tempo que eu estudo isso, que eu lido com esse tipo de paciente e tal. Isso já faz 20 anos, né? Que eu estudei no INCOR em 2001. 20 anos, 2021 agora. Então, vamos começar. O material já está lá no portal, vocês já devem ter visto. Deixa eu compartilhar. Calma aqui, deixa eu achar o certo. Tem dois abertos aqui. É isso. Então a gente começa falando da bioeletrogênese cardíaca, né? Eu, assim, no próprio Guyton e outros livros também fazem isso. Eles primeiros falam, né, na sequência ali do sumário, da função de bombeamento do coração, que é o coração como bomba, e depois fala da bioeletrogênese. Eu pessoalmente, né, pedi ao Zé para fazer, já tem anos, para inverter primeiro a bioeletrogênese e depois o coração como bomba, que eu acho que é um pouco mais lógico a gente entender como é a atividade elétrica da célula cardíaca, como é que ela desenvolve o potencial de ação, como é a característica do potencial de ação da célula cardíaca, do próprio eletrocardiograma, para a partir disso a gente entender a função contrátil, né, de bombeamento do coração. Então eu inverti. Por isso que a gente tem aula de bioeletrogênese hoje e o coração como bomba amanhã. Eu acho que fica mais lógico desta forma. Então hoje a gente vai ver a bioeletrogênese cardíaca, né? Lembra que lá no começo do semestre nós tivemos a bioeletrogênese do nervo. Nós tivemos basicamente essa mesma aula, só que era do nervo. E aqui a gente necessita ter uma outra aula só para o coração, porque aqui a bioeletrogênese, o potencial de ação, é um tanto quanto diferente daquela que acontece no nervo. Que livros vocês vão estudar? O Guyton, o Berne está muito bom nessa área, e especificamente na fisiologia cardíaca, o Fisiologia do Margarida Aires, ele é muito bom, né? Foi escrito o capítulo dessa área
Foi escrito por professores da UFES, né, da Federal do Espírito Santo, aqui foram meus professores do mestrado, o José Geraldo Mil, o Dalton Vassalo, que são professores hoje aposentados da UFES, mas bastante atuantes, famosos internacionalmente, pela relevância de pesquisadores e da área de cardiovascular, de cardíaco principalmente. Então, o capítulo do coração são escritos por eles, né? Professores aqui capixabas da Federal do Espírito Santo. Ele muito bem escrito o capítulo, uma boa leitura para vocês também. E tem na biblioteca o livro da Margarida Ares. A Margarida Ares, que é fisiologista da área renal, veio a falecer há pouco tempo, tem 2 anos, né? Já bem idosa, que ela é do Rio de Janeiro. Foi uma cientista muito de renome também brasileira. Então, vocês quiserem dar uma olhada no capítulo, ele é muito bem escrito, muito bem didático, né, no Margarida Aires, na fisiologia do Margarida Aires. Então, vamos para facilitar a nossa vida, a gente vai sempre comparar a atividade elétrica, o funcionamento do músculo cardíaco com o músculo esquelético. O músculo esquelético nós já conhecemos, porque a atividade elétrica, né, os potenciais de membrana, os potenciais de ação do músculo esquelético é semelhante à do nervo, que nós já estudamos no primeiro bimestre. Então, a termo de comparação, a gente vai sempre comparar músculo cardíaco com músculo esquelético. Uma primeira informação muito importante é que no músculo esquelético, né, vocês lembram lá, acho que foi eu mesmo que dei uma aula quando vocês eram primeiro período, que o músculo esquelético, esse aqui é o músculo cardíaco nessa figura, tá? Mas o músculo esquelético, as células cardíacas, né, células cilíndricas, alongadas, elas não têm, mesmo que elas sejam adjacentes, coladinhas umas nas outras, elas não têm comunicação elétrica no músculo esquelético. Se eu quiser estimular uma célula muscular esquelética, o neurônio motor tem que enviar uma sinapse até aquela célula. A outra célula ali vizinha, coladinha, não é estimulada. Ela tem que ser estimulada separadamente por outra sinapse, ou seja, cada célula muscular esquelética tem que ser estimulada separadamente por um neurônio motor ou por uma terminação de um terminal axônico, né, por uma sinapse química da placa motora ou da junção neuromuscular. Aqui no coração, aí sim é essa figura, é diferente. As células miocárdicas, elas são comunicadas eletricamente, existe comunicação elétrica. Se eu estimulo essa aqui, se eu espetasse aqui uma agulha com um eletrodo, com uma carga elétrica aqui, ó, uma descarga elétrica nessa célula, o potencial gerado nessa fibra se espalharia para toda a musculatura, porque as células se comunicam. Esses discos intercalares, que são essas faixas cinzas que vocês estão vendo aqui, possuem junções abertas, ou seja, o miocárdio funciona como um sincício, porque ele tem sinapses elétricas entre as células. As células entre si têm comunicação elétrica, têm junções abertas. Então, os íons transitam de forma muito quase livre entre as células adjacentes, porque existe essa comunicação elétrica. O que é diferente do músculo esquelético, que não tem essa comunicação elétrica. Então, isso é uma diferença muito importante para diferenciar o músculo esquelético do músculo cardíaco. E a outra diferença é em relação ao potencial de ação das duas células, que do músculo cardíaco é bem diferente não, um tanto quanto diferente da do músculo esquelético. Aí aqui eu preciso ir explicar ali no quadro. Prestemos bem atenção, né? Eu vou falar devagar, vou repetir, porque isso é a parte principal da aula de hoje.
uma primeira parte principal, né? Tem outra parte ali mais na frente, importante também. Então, vou mudar a câmera e a gente vai para o quadro. Então, tá aqui, gente, para a gente acompanhar duas figuras, né? Uma célula ali em cima, um desenho esquemático de uma célula muscular esquelética e um gráfico de potencial elétrico, e aqui embaixo, para a gente poder comparar, uma célula muscular cardíaca e também um gráfico de potencial elétrico, para a gente poder comparar uma com a outra. Vamos primeiro falar sobre o potencial de ação da célula muscular esquelética, que a gente já conhece. É semelhante àquele potencial de ação do nervo, né, de um neurônio, que é bem simples, né? Inicialmente, a gente admite que essa célula muscular esquelética está em repouso com um potencial elétrico em torno de menos 90 milivolts, então eu posso colocar aqui menos 90 milivolts, né, de potencial de repouso. Isso é resultado do conteúdo de sulfato, de fosfato, de proteínas e da bomba de sódio e potássio, né, que mantém essa célula em menos 90. E aí ela fica quietinha. Isso é o potencial de membrana quando ela está em repouso. No entanto, estas células, quando são estimuladas, no caso da célula muscular esquelética, é necessário que tenha um neurônio motor aqui, né? Um neurônio motor que libera ali a acetilcolina. A acetilcolina se liga no receptor do tipo nicotínico, aqui na membrana. E a ligação da acetilcolina no receptor nicotínico altera a permeabilidade da membrana localmente e aí altera esse potencial de repouso. Ele se eleva até menos 60 no músculo esquelético. Aí acontece um evento muito importante nessa célula quando o potencial elétrico dela atinge menos 60. O que é? O canal, ou os canais de sódio se abrem em menos 60. Portanto, a placa motora, né, que é ali a junção neuromuscular, quando consegue atingir menos 60, os canais de sódio, que são voltagem dependentes, né, se abrem. Então, ó, quando atinge aqui menos 60, os canais de sódio se abrem. O sódio, obedecendo o gradiente eletroquímico, eles entram na célula, fazem um influxo, influxo, entram na célula. E o sódio é um íon positivo, e entra uma quantidade absurda, né, muito grande de sódio. Muitos íons sódio, porque são muitos canais, uma condutância muito alta. E aí a célula muscular esquelética, ganhando essas cargas positivas, ela fica com a sua polaridade, que era negativa até então, invertida, fica positiva, ela é despolarizada. Então, a entrada de sódio despolariza a fibra muscular esquelética. Em seguida, esse canal se fecha, ele fica inativo, né? Aquela comportinha de baixo se fecha, e aí não entra mais sódio. O canal de potássio, ele já vinha se abrindo, ó, desde quando a membrana do músculo atingiu menos 50. A comportinha dele é um pouquinho mais lenta do que a de sódio, e ele foi se abrindo e agora se abriu completamente, quando a célula já estava positiva. Aí o potássio, obedecendo o gradiente eletroquímico, ele sai da célula, ele faz um efluxo, com a letra E, efluxo. Saída de potássio. O potássio também é um íon positivo, a célula está positiva, perdendo cargas positivas, ela repolariza e volta a ficar negativa, ali um valor em torno de menos 90. Isso tudo dura de 2 a 5
milissegundos. Milissegundos. Que é muito rápido. Ok. Isso tudo que eu expliquei é o famoso potencial de ação que está ocorrendo ali na célula muscular esquelética. Ótimo. Igualzinho que ocorre no neurônio. A gente já conhecia esse processo. E aqui, no músculo cardíaco, o que é que tem de diferente do músculo esquelético? Vamos ver. Primeira coisa, menos 90. Vamos supor que o potencial de repouso do músculo cardíaco também é menos 90. Menos 90. E aí ela recebe um estímulo. Essa célula recebe um estímulo. Também igualzinho o neurônio. Só que não é de um neurônio motor. Aqui ela recebe o estímulo, a gente vai ver daqui a pouco, que é do nó sinusal. Né? Vou explicar daqui a alguns minutos. O nó sinusal é quem gera esse estímulo. Esse estímulo ele é conduzido e espalhado para todo o coração. Então, esse estímulo chega aqui, e esse estímulo que vem lá do nó sinusal eleva esse potencial até menos 60. Até agora está tudo igual ao músculo esquelético. Em menos 60, o que vai acontecer? Ó, se elevou aqui até menos 60. O que acontece em menos 60? A abertura dos canais de sódio e entrada massiva dos íons sódio. E aí, ó, despolarização da célula miocárdica, tal e qual ocorre no músculo esquelético. Igualzinho. Aí, veja, aqui já começa quem? A abertura dos canais de potássio. Então, o potássio já começa a fazer o efluxo, né? A sair. Como ele começa a sair, esse potencial já começa a cair. Deixa eu fazer mais inclinado para chamar mais atenção. Então, despolarizou, aí começa a sair o potássio, ele já cai um pouquinho aqui, ó, que é a repolarização pela saída do potássio, o efluxo do potássio. Mas acontece que, aí agora vem a grande diferença. Nas células miocárdicas, existe uma terceira população de canais iônicos, diferentes do que tem lá no músculo esquelético, que são os canais de cálcio, na membrana externa. Porque aqui tem canal de cálcio, mas é interno. Canal de cálcio do tipo rianodina, que é lá no retículo sarcoplasmático. É interno, não altera a eletricidade, o potencial elétrico do músculo esquelético. Aqui não. É um canal de cálcio na membrana externa. O cálcio sérico, né, o cálcio do líquido extracelular, é que está envolvido nesse processo. E esse canal de cálcio é também voltagem dependente. Se abre em torno de menos 40. Então, ó, em menos 40, ocorre também a abertura do canal de cálcio. E esse é um canal extremamente lento. Ele, inclusive, é chamado canal lento de cálcio, ou canal lento de cálcio-sódio. Porque um pouquinho de sódio também entra por ele. Mas a maior parte é cálcio. Mas entra um pouquinho de sódio. Por que alguns fisiologistas chamam canal lento de cálcio-sódio. E a maioria chama canal lento de cálcio. Então, com portinha lenta, se abre menos 40. Mas o cálcio está mais concentrado aqui fora. Então, a tendência dele é entrar. E o cálcio entra, e ele é um íon que tem duas cargas positivas. Então, simultaneamente, concomitantemente, você vai ter, ao mesmo tempo, saída de potássio e entrada de cálcio. Perde carga positiva e ganha carga positiva. Ou seja, há quase que um equilíbrio entre perdas e ganhos de cargas positivas no interior
do músculo da célula miocárdica. E aí o que acontece? Esse potencial, ó, se mantém aqui quase que numa estabilidade, porque perde carga positiva pelo canal de potássio, mas ganha carga positiva pelo canal de cálcio. E aí isso dura um tempo enorme, que é o tempo de abertura do canal de cálcio, ele fica muito tempo aberto. Só depois desse tempo enorme é que ele se fecha. Aí sim, depois que ele se fecha, fica só o de potássio aberto. Aí sim, aí o músculo vai repolarizar, só saindo potássio. Olha que interessante esse potencial de ação do músculo cardíaco. Ele é, temporalmente falando, muito maior do que o potencial de ação do músculo esquelético. Olhando aqui para esse gráfico, dá para perceber que foi de 2 a 5 milissegundos. E esse aqui? Quanto tempo durou isso aqui? Pela figura ali, dá uns 10 milissegundos? Não, porque eu não fiz o desenho de baixo na mesma escala do desenho de cima. Se eu fizesse o desenho de baixo na mesma escala, esse platô aqui em cima, ó, ia se acabar lá na casa do vizinho. Porque, na verdade, isso aqui dura 250 a 300 milissegundos. Ou seja, comparando o tempo desse com o tempo desse, é uma diferença enorme. Porque aquilo ali dura 250 a 300 milissegundos. Porque é o tempo que o canal de cálcio fica aberto. E esse aqui não tem canal de cálcio, só o tempinho da entrada e de saída de entrada do sódio e saída do potássio. Isso que é a subida, eu continuo chamando de despolarização, foi a entrada de sódio. Essa descida, eu continuo chamando de repolarização, que é a saída do potássio. E isso aqui eu chamo de platô, que parece uma montanha com um platô lá em cima. Aí a gente chama platô. Do espanhol chama meseta, potencial em meseta. Então, este lindo potencial é o potencial de ação do músculo cardíaco. Isso tem importância ele ser longo, temporalmente falando, ser longo? Tem. Porque olha a diferença. Aqui, alguém perguntou alguma coisa ali, depois eu vou olhar. Aqui no músculo elétrico, para eu conseguir uma contração longa, ó, eu vou aqui contrair o meu deltoide médio durante 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos potenciais o meu deltoide médio fez para conseguir uma contração de 5 segundos? Milhares de vezes. Porque fez 1, 2, 3, se somando ao longo do tempo para eu manter uma contração. Agora, no coração, não. Como o potencial é muito longo, um só potencial gera uma contração. É tanto que, quando eu pego o pulso de um paciente, meço aqui, olhando no relógio, contando, 70 batimentos por minuto. Isso quer dizer que o coração daquele indivíduo fez 70 potenciais desse aqui, porque cada um potencial gerou uma contração. Um único. Entendido? Então, vamos voltar ali para o slide, para a gente adiantar um pouquinho mais, depois eu volto aqui para explicar o nó de sinusal. Meu Deus, que calor! Deixa eu voltar para a câmera. Cadê? O sol bate bem aqui de frente. Eu estou meio amarelo porque a cortina é amarela. Mas eu não estou com icterícia não, tá? Meseta, Cristiano. Exatamente. Potencial em meseta.
Então, veja. Vou compartilhar a tela no slide. O potencial do músculo esquelético tem a despolarização, seguida da repolarização em si, logo. Aqui nós temos dividido em 4 fases. Fase 0 é a despolarização, foi a entrada de sódio. Aí nós temos já uma repolarização mínima, pequenininha, que é a fase 1. Aí vem o platô, que é fase 2. Depois tem a repolarização, que é fase 3, voltando para o repouso, que é fase 4. Vamos colocar aqui nesse gráfico. Aqui esse gráfico, ele é mais bonitinho, que a gente vai ver, ó. Aqui embaixo vai ter a condutância de qual íon está entrando ou saindo em cada momento. Fase 0, eu tenho o quê? Entrada maciça de íon sódio. Fase 1, saída pequena de potássio. Fase 2, entrada mediana de cálcio-sódio, né, que é o canal lento de cálcio-sódio, mais uma saidinha razoável de potássio aqui junto. Fase 3, saída maciça de potássio. Fase 4, depois tem o quê? Bomba de sódio e potássio. E, olha bem, bomba de cálcio, porque o cálcio que entrou aqui durante o platô, esse cálcio, ele tem que sair fora, senão o coração fica em sístole permanentemente. Ele tem que sair. Então, aqui no coração, nós vamos ter 2 bombinhas elétricas, né? 2 bombinhas gastadoras de ATP. A bomba de sódio e potássio e mais a bomba de cálcio. Esse slide aqui é muito importante vocês entenderem ele em cada detalhe, em cada momento do que ocorre. Aqui é a mesma coisa, só que eu estou aqui embaixo é condutância, né, de cada momento. Então, aqui na despolarização é condutância do sódio, platô, condutância do cálcio, repolarização, condutância do potássio. E aqui é uma figurinha, eu acho que é do Berni, que aqui eu já estou falando uma coisa a mais, ó. Professor? Esse I é de corrente iônica. Corrente iônica. Então, veja, ó, fase 0, corrente iônica de sódio. Fase 1, corrente iônica de potássio. Mas veja, é um tipo de canal de potássio chamado KTO. É um subtipo de canal de potássio. Porque aqui, ó, na fase 3, são outros 2 tipos de canais de potássio, o IKS e o IKR. Aí você fala assim, ué, professor, então tem tipos de canais de potássio diferentes? Tem mais de 70 descobertos até agora. E, embora eu não cobre isso de vocês em prova, eu considero como se fosse um tipo só de canal de potássio, que em momentos diferentes estão atuando, mas, na verdade, nós temos tipos, subtipos de canais de potássio diferentes. Se eles são canais de potássio diferentes, são proteínas diferentes, que têm condutância, características diferentes. Né? Foi genes diferentes que foram transcritos e, portanto, tem funcionamento diferente. Então, aqui é o KTO, e na fase 3, que é a repolarização pura, são outros 2 tipos, subtipos. O IKS e o IKR, enquanto que aquele lá inicial é o KTO. E isso é importante. E aqui, ó, no fase 2, vai ser a corrente iônica do canal de cálcio L de lento, né? De lower, em inglês. Isso aqui já explica outra coisa, ó. Olha essa outra figura. Você está vendo, ó, que dependendo da região do coração, átrio, septo, ventrículo esse ou aquele,
O potencial é ora mais curto, ora mais longo. Olha o tamanho desse, comparando com esse. Tá vendo que dependendo da região do coração, o potencial às vezes é mais longo ou mais curto. O que determina isso, ele ser mais longo ou mais curto? A força do músculo, professor? Oi? A força do músculo seria? Não. É exatamente a concentração, a densidade destes canais aqui, ó. Porque imagina, se eu tiver menos densidade, menor quantidade desses canais, ele vai ser mais longo. Se eu tiver mais canais de potássio, a repolarização vai ser mais rápida e ele vai ser mais curto. Olha que interessante isso. Então, o engenheiro celestial já calibrou cada momento da musculatura. O átrio tem que ter mais curtinho e os ventrículos tem que ser mais longo, mas assim mesmo, entre os ventrículos tem uma parte que é mais longa, a outra é mais curta. Só mudando a quantidade a densidade, quantidade mesmo, de canais de potássio que tem na membrana da célula, de cada região. E, obviamente, acho que foi a Cristiane que falou, eu acho, isso interfere também na força, porque aqui essa fibra passa mais tempo se contraindo do que esta, com certeza. Professor? Oi. Fui eu mesmo que falei. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que às vezes eu dou uma bugada aqui. Pode fazer. Quando a gente fala do potencial de ação do músculo cardíaco, né, que faz esse gráfico aí com platô e tal, eu associei com a força, né, porque eu olhei os gráficos aqui e tal, porque você vê que o ventrículo esquerdo é onde tem o platô maior, né? Uhum. E ele também se refere ao tempo também dessas contrações? Eu digo assim, em referência ao batimento cardíaco do conjunto todo? Não. Eu não consigo expressar assim, porque o átrio e o ventrículo, eles batem vamos dizer assim, nos compassos para se compassar. É uma coisa só. Tá, Cris? O conjunto todo, ela vai durar lá 250 a 300 milissegundos a sístole ventricular. Porque é o tempo que dura a abertura do canais de cálcio de forma geral. Agora, se eu for pegar milimetricamente, se eu tivesse um microscópio eletrônico para ver uma pecinha daqui, um músculozinho daqui, outro daqui, outro daqui, outro do átrio, aí eu conseguiria ver que dentro daquela sístole, uns iam acabar mais cedo do que outros, mas na macro, né, no macro, isso não é perceptível. Não é perceptível. Entendeu? Entendi. Mas, de forma geral, uma sístole ventricular dura de 250 a 300 milissegundos, que é justamente a duração de um platô clássico, né? Que é a abertura, que é o tempo de abertura do canal de cálcio. Perfeito, professor. Ei, professor. Oi. Numa situação de infarto, por exemplo, eu devo considerar, então, que o canal de cálcio ele permanece aberto para sei lá, travar, né, o coração numa sístole, é isso? Então, Não. Não? Na questão do infarto, o que é que você tem? A célula miocárdio, que é altamente gastadora de ATP, de energia, perde o seu suprimento de oxigênio, principalmente, e não produz ATP. Então, as bombinhas, né? Deixa eu voltar aqui, ó. As bombinhas, perdendo o seu funcionamento, porque por falta de ATP, dá um desequilíbrio iônico de tal forma que vai entrar muito líquido, né, dentro da célula e ela vai se romper. Aí tem que ter sempre, quando fala assim, infartou, vocês têm que pensar sempre, tem que ter a necrose, tem que ter a morte celular. Isso acontece justamente porque há o desequilíbrio hidroeletrolítico pela ausência do ATP, que por sua vez aconteceu porque não teve oxigênio. E aí
aquela região que infartou, aquela porção do músculo, né, aquele pedacinho do músculo que infartou, ela simplesmente deixa de ser funcional, ela não vai se contrair. Ela vai ser substituída por um tecido cicatricial, que é tecido conjuntivo, não contrátil. Não contrátil. Aquele pedacinho de músculo não vai se contrair mais. Ah, entendi. Tá certo. Vocês têm sempre que pensar, teve infarto, isso pode ser no coração, no cérebro, em qualquer órgão. Quando fala assim, infartou, quando o popular chama, fulano teve infarto. Perdeu a função. Obrigatoriamente tem que ter morte celular, necrose. Entendi. Muito obrigada. Agora, quando é isquemia, não. A fulano teve uma angina de peito, uma isquemia miocárdica. Aí, geralmente, só ameaçou. Não chegou a ter a morte, a lise da membrana. Entendi. Agora sim, vamos começar a aula de hoje. O Wagner. Oi. Só uma pergunta aqui. Diferente lá da bioeletrogênese do sistema nervoso, lá a gente, tipo assim, via uma harmonia entre os canais de sódio, potássio e cálcio, mas a gente via um papel mais importante no caso do sódio, né? No coração, a gente está vendo aí o cálcio e o potássio. Então, eu posso afirmar, por exemplo, que se eu tenho ali, concomitantemente, alguma alteração nos meus canais de cálcio, que influenciariam ali, por exemplo, no relaxamento do meu músculo cardíaco, mas na questão do potássio, associar isso a uma possível falência de bomba? Os três, eu não posso afirmar que um seja mais importante do que o outro, não, porque tudo influencia. Por exemplo, se você tem uma alteração do sódio, você vai alterar a frequência, né? Mais a frequência cardíaca. Se você tem uma alteração de cálcio, você vai ter uma alteração mais de força muscular, né? Se você tem uma alteração de potássio, você meio que deixa o coração flácido, né? Por isso que a KCl lá na veia mata, né? Porque deixa o coração flácido, né? O potássio aumentado no líquido extracelular, a célula fica semi-despolarizada, ou seja, não se polariza completamente e também não se contrai. Por isso que mata. E aí, por isso que você deve lembrar, Larissa, que lá nas UTIs, quando o paciente está com insuficiência cardíaca, eles dão digoxina, por exemplo, ou abaína, digoxina, que são aqueles cardiotônicos inotrópicos positivos, que eles fazem? Inibe, deixa eu compartilhar. Inibem. Cadê? Nesse slide aqui, ó. A digoxina inibe esta bombinha, né? A bomba de sódio e potássio. Então, o sódio não vai sair tanto. Fica um pouquinho de sódio dentro da célula. Que, por sua vez, vai inibir esta bomba, porque essa bomba aqui é um trocador sódio-cálcio. Ele põe o cálcio para fora, trocando por sódio. Mas, como o medicamento inibiu essa, vai ter muito sódio dentro. E aí vai impedir a troca do cálcio com o sódio. Ou seja, no final das contas, o que é que vai acontecer com a célula? Vai ter mais cálcio dentro do músculo. E é isso que trata a insuficiência, porque mais cálcio dentro do músculo vai aumentar a força de contração. Por isso que a gente sempre associa alterações de concentração de cálcio com a força de contração, em contrapartida, a alteração das concentrações de sódio com a frequência cardíaca, né, com a frequência. Que é o que nós vamos ver exatamente agora, nisso aqui, né, que eu vou falar agora. Aí você vai entender melhor, Larissa. Não sei se eu me fiz entender, Larissa. Não, fez sim, Wagner. Obrigada. Professor? Oi. Mais em termos de curiosidade, em cima do que a Rebeca comentou aí agora há pouco, em relação ao infarto. Quando acontece desse tecido, dessas fibras, né? Elas, vamos dizer, morrerem assim, elas ficam como se fossem fibrosadas? Fibrose, exatamente. Isso. Fibrose. E no caso do infarto, eu sei que tem um exame que você faz de enzima, né? De medida da enzima. Eu não sei agora se essa enzima é captada somente no momento do infarto ou até quanto tempo depois, você sabe isso? Tem uma janela de horas ali.
Não, Né? Porque eu sei que depois de um certo tempo, você faz e o exame acho que dá até normal, 12 né? horas, Não tem Cris. como identificar, né, se teve É a relação. troponina. É a Isso. troponina. Mas tem uma janela de horas que eu não lembro de cabeça, mas eu acho que até 12 horas ela ainda sai no sangue. Você faz o exame de sangue, se ela tiver aumentada, pode ter certeza que teve lesão miocárdica. Entendi. Bom, agora nós vamos começar para valer a aula de hoje. Até agora eu estava só introduzindo. Deixa eu mudar a câmera que eu vou direto para o quadro. Depois eu volto aqui no... Essa aula é uma série candidata a eu não usar mais slide daqui a um próximo semestre. Vou usar só 4. Vamos olhar para cá. Eu vou aproveitar esse desenho, pelo menos aqui de baixo. Vou apagar só aqui em cima para a gente entender como funciona o nó sinusal. Vocês vão ver que é uma maravilha da engenharia celestial. O nó sinusal. Então, prestemos atenção. Cadê o resto dos pincéis? Pessoal, é o seguinte: o nó sinusal é também um músculo cardíaco, só que ele é especializado, né? Ele tem menos actina e miosina, é mais fininho, enquanto o diâmetro das células miocárdicas atriais tem 15 micrômetros de diâmetro, ela só tem 3, 5 micrômetros, são mais fininhas, quase não tem actina e miosina, então elas são especializadas mesmo em gerar o potencial de ação cardíaca. Então elas são células para geração, né? Não é para contração. É uma faixa pequenininha, 15 milímetros de comprimento, 1 milímetro de espessura e 3 de largura. Vai ter tudo isso aí no slide, ali depois. Por trás do lado direito, você olhando assim de frente, um cadáver lá, na aula de anatomia, você olhando assim, ele está por trás, né, virada para a vértebra, né, lá, parte de trás, posterior do lado direito, onde desemboca a veia cava superior. O professor de anatomia vai mostrar para vocês onde fica, mas não dá para ver o olho nu, onde é a região onde fica. A professora Sara que deve mostrar na lâmina o nó sinusal. O nó sinusal, ele tem algumas características importantes, que é própria do músculo. O músculo cardíaco, todo músculo cardíaco ele tem, vou até desenhar aqui, ó, o músculo cardíaco ventricular, atrial, ele tem umas espécies de poros, como se fossem os canais de vazamento que permite uma pequena entrada de íon sódio. É como se fossem poros mesmo, poros, né, pequenininhos que permitem uma constante entrada de sódio, né? Todas as células miocárdicas têm. No entanto, as células do nódulo sinusal têm maior quantidade destes poros. Então, elas têm uma quantidade muito maior desses canais de vazamento para a entrada de sódio, um vazamentozinho de sódio. Entra um pouquinho também de cálcio. Mas, principalmente, sódio, constantemente, a vida inteira, 24 horas por dia, fica vazando um pouquinho de sódio ali para dentro dessa célula. E esses poros não têm comporta, são abertos sempre. Sempre. O livro nem chama de poro, tá, gente? Eu estou chamando poro para diferenciar de canal, porque o livro, o Gaito e os outros chamam de canais de vazamento. Canal, sei lá o quê. Mas para não confundir com os canais iônicos, eu prefiro chamar de poros, né? Poros ou canais de vazamento também pode ser. Canais de vazamento. Mas eu quero que vocês entendam que são canais de vazamento, mas não tem comporta. Eles não se fecham nunca, são sempre abertos. Constantemente tem sempre esse pequeno influxo de íon sódio em direção ao interior da célula, do exterior para o interior, sempre entrando sódio na célula, constantemente. Pouquinho.
Acontece que, mesmo que sendo pouquinho sódio entrando constantemente, estas células não conseguem ficar tão negativas quanto as outras. Porque as outras também têm canais de vazamento, mas bem pouquinho. Uma pequena quantidade de canais de vazamento. Enquanto que o nódulo sinusal tem muitos canais de vazamento. Então, eles não conseguem, por causa dessa entradinha de sódio constante, que é uma carga positiva, não conseguem ficar tão negativos. Eles ficam aí em torno de menos 60. Menos 60, portanto, menos 65 por aí. Esses valores aí, menos 60, menos 65, é o potencial de repouso das células do nódulo sinusal. Elas nunca conseguem ir até menos 90, como a célula atrial ou a célula ventricular, por causa dessa quantidade maior de vazamento de sódio em direção ao interior da célula do nódulo, menos 60. Aí já tem um problema aqui em relação a esse menos 60. Ó, se a célula cardíaca tem todos os canais, né? Canais de sódio, igual essa aqui. Canais de potássio. E canais de cálcio. Tem que trocar o cartucho do pincel roxinho. Essa célula cardíaca tem os 3 tipos de canais, como qualquer outra. Mas tem um problema aqui. Ó. Em menos 60, os canais, aí canal iônico, não é canal de vazamento não, canal iônico de sódio, ficam inativos. Vocês têm que relembrar lá daquela minha primeira aula, no começo do semestre, quando a gente viu que o canal de sódio tem 2 comportas. E a comportinha de baixo, a comporta de inativação, quando ela se fecha, ela só volta a se abrir quando a célula vai até menos 90. Quando a célula fica negativa em menos 90, aí aquela comportinha de baixo, que é a comportinha de inativação, se abre. Mas acontece que essa célula nunca vai até menos 90. Então, os canais de sódio ficam o quê? Permanentemente inativos. E aí deu um problema sério para essa célula, né? Como é que ela vai despolarizar se o canal que faz a despolarização fica inativo? Fechado, permanentemente fechado. Porque ela não consegue ir até menos 90, já que tem sempre esse vazamento constante de íons positivos para o seu interior. Como é que fica isso? Aqui no gráfico. Aqui no gráfico. Menos 60. Tá aqui. Mas acontece que isso aqui nunca para, né? Essa entradinha de sódio. O que é que vai acontecendo? Isso aqui vai subindo, 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 porque, como eu falei para vocês, não tem comporta, ela é sempre aberta. Sempre tem sódio vazando para o interior da célula. O que é que vai acontecer? Vai atingir o quê? O valor de menos 40. O que é que acontece em menos 40? Abre o quê? O canal de cálcio. Como abre o canal de cálcio, o que é que o cálcio vai fazer? O cálcio vai entrar na célula. E o cálcio é um íon positivo. O que é que vai acontecer com a célula? Se ela está negativa, recebe íons positivos. O que ela vai fazer? Ela vai despolarizar. Despolarizar. Pela entrada de cálcio. E não de sódio. O sódio não entra. Está inativo. Então, aqui nessa célula, quem faz a despolarização é quem faria o platô nas outras células. Depois vem a abertura do canal de potássio, aí ela repolariza. Mas repolariza até quanto? Até menos 60. Que é o repouso dela, é menos 60.
Aí eu pergunto, isso aqui para em algum momento? Não. Então isso aqui começa a subir de novo, subir de novo, subir de novo, menos 40 mais uma vez. Abre os canais de cálcio de novo. Então, outro potencial. E assim vai, ó. A vida inteira, 300 milhões de vezes ao longo de uma vida, 100 mil vezes em 24 horas, 100 mil em 24 horas potenciais desse aqui são gerados no nó sinusal e transmitidos, distribuídos para todo o coração. Não é bonito isso? Isso eu acho o máximo. Isso aqui. A célula, ela é autoexcitada, não precisa de ninguém, não tem nenhum nervo chegando lá no nódulo, despejando um neurotransmissor, nada. Ela sozinha dá conta de autoexcitar-se, de promover um potencial de ação em si própria, sem ajuda de ninguém. Eu posso ter aumento ou diminuição dessa frequência, um sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Mas só aumentar ou diminuir a frequência, mas a formação, a geração, não precisa de. Um coração transplantado, por exemplo, os nervos simpáticos e parasimpáticos são seccionados lá no doador. Quando põe no receptor, não consegue religar os nervos. E, portanto, o coração no doador, que recebe o coração novo, não tem relação simpática nem parasimpática. Está lá batendo, sozinho. Por quê? Porque o nó sinusal tem essa capacidade. E se eu perguntar na prova, por quê? Qual a capacidade, qual a explicação fisiológica para o nódo sinusal ser autoexcitável? Qual é a resposta? A entradinha constante, o vazamento constante de sódio para o seu interior, que é maior no nódo do que nas outras células. Por isso que o nódo é o marca-passo natural do coração. Porque ele é que tem essa subidinha mais rápida. Se fosse outra célula, com poucos canais de vazamento, essa subidinha ia ser muito lenta, até atingir o limiar de excitação ia passar muito tempo. E a frequência ia ser muito baixa, a frequência cardíaca. Mas o nódo não, é o primeiro a despolarizar. Por isso que ele é o comandante. Ele é o marca-passo do coração. Não é legal isso? Vamos voltar lá para o slide. Professor? Oi. Esse desenho que você fez aí, você falou então que os canais de sódio eles ficam abertos constantemente. Isso, canais tipo poro, né? É o que essa primeira parte aí do gráfico que começa a subir, que eu fiquei um pouco meio perdida. Nesse caso aí, só os canais, então, de sódio, que eles ficam abertos constantemente, e ele só vai dar essa curva por causa do cálcio mesmo. E o potássio, ele tem alguma alteração aí também? Não, sim. Ó, eu prefiro que você chame poro a canal. Né? Isso aqui, ó, são poros. Deixa eu até escrever aqui. Para você não confundir, são poros de vazamento, né? Chama canal de vazamento, mas não chama só a palavra canal, não, você vai confundir com esse aqui, que é o canal iônico de sódio. Entendi. Vazamento. Aí, como o sódio vai entrando, o sódio, ó, é uma carga positiva. Então, isso aqui só para menos 59, ó. Porque não está entrando carga positiva? Devagarzinho, mas está entrando. Carga positiva. Menos 58, menos 57, ó, está subindo. Menos 59, menos 58, menos 57, menos 56. Vai subindo, até chegar em menos 40. Quando chega em menos 40, abre o canal de potássio, de cálcio. O cálcio entra. Aí você pode perguntar, mas o canal de potássio se abre antes do canal de cálcio. Boa pergunta, acho que foi essa a sua pergunta. Boa pergunta, ótimo. O canal de potássio se abre em menos 50, ó, se abriu antes do canal de cálcio. Por que o potássio não saiu antes do cálcio entrar? Porque existe a força eletromotriz.
do potássio, a célula ainda está negativa. E o íon é positivo, está lá dentro da célula. E a célula está negativa, ou seja, a força elétrica não favorece a saída do potássio, embora o canal dele já esteja aberto. Mas o potássio ainda não sai. Agora, depois que o cálcio entra e a célula fica positiva, aí sim vai ter a força elétrica necessária para a saída do potássio e acontecer essa repolarização aqui. Outra pergunta sua, Cristiano. Ô, professor. Entenderam? Isso é em relação a essa curva mesmo aí que eu estava pensando, porque geralmente é o potássio que faz descer, né? E o cálcio, na outra curva, lá, como a gente viu lá do meseta do platô, ele mantém, né? Eu quero que todo mundo entenda primeiro a pergunta dela e o que eu respondi. Vocês entenderam? Vamos repetir? Ela perguntou o seguinte, ó. Vou repetir. Quando o sódio foi entrando aqui, o potencial da célula foi subindo. De menos 60 para menos 59, para menos 58, menos... Mas, ó, o limiar de abertura do canal de potássio foi atingido primeiro do que o de abertura de cálcio, que é menos 40. O de menos 50 chegou primeiro do que o de menos 40. Isso quer dizer que o canal de potássio se abriu antes do canal de cálcio. Aí a pergunta é, por que o potássio não saiu primeiro, já que o canal dele se abriu primeiro, do que a entrada do cálcio? Porque a célula estava negativa em menos 50. A carga negativa atraiu a carga positiva do potássio. Então, a força eletromotriz não era favorável para a saída do potássio. Por isso que ele não saiu a despeito do canal já estar aberto. Aí, depois, abriu o canal de cálcio, ó, em menos 40. O cálcio entrou, a célula ficou positiva, né? Aqui, mais 10, sei lá, um valor positivo, estou inventando o valor, mais 10. Vai poder ser mais 5, mais 15, mais 20, um valorzinho positivo. Aí agora sim eu tenho o potencial positivo que repele as cargas positivas do potássio, aí o potássio sai e faz o quê? Essa repolarização aqui. O canal já estava aberto mesmo. Entendido? Ô, professor, eu tenho outra dúvida. Foi não. Nessas células do nó sinusal também tem a bomba de sódio e potássio, porque senão vai só ficar entrando o sódio. Isso, tem. Todas as células têm, Arthur. Tem com certeza. E tem a bombinha de cálcio também. Tá? Tem a bomba de sódio e potássio e tem a bomba de cálcio também. Deixa eu voltar a câmera para cá. Professor, Oi. ali naquela despolarização, aqui vão ser os canais de cálcio, são os canais lentos? Lentos, os lentos tá. de cálcio. Tá, obrigada. Professor, desculpa de atrapalhar de novo. Não está atrapalhando, Cristiano, você está até me ajudando. Quando a gente compara os dois gráficos que você mostrou aí no quadro, a gente tem, então, esse primeiro gráfico do nó sinusal, a entrada de cálcio que faz o gráfico subir. E no momento que né, ele já entrou, tudo que ele tinha que entrar, o cálcio, então, ele começa a se movimentar, é onde o gráfico desce, né? Tem a queda do gráfico. No caso do platô, quando a gente vê do músculo cardíaco, o cálcio, ele entra, aí ele fica no platô. Na verdade, ele fica no platô porque também o potássio, ele está também saindo, tem o início da saída, por isso que ele forma esse platô e não desce? Espera aí, vamos colocar os nomes direito, ó. Porque só sem ver a figura eu fico meio confusa, mas acho que é isso aí. Você tá... É a associação Fez do confusão cálcio aí, ó. e do potássio. Na célula normal, primeiro vamos falar da célula, uma célula ventricular, por exemplo. Na célula ventricular, é a entrada do cálcio que gera o platô, e não o contrário, né? É isso, a A entrada. entrada do cálcio é que mantém o platô. Esse platô é mantido juntamente entrada de cálcio
e saída de potássio juntos, né? Um entrando, o outro saindo. Porque se tiver só um entrando, o platô seria subindo. Isso aí. Se tiver só um saindo, não ia ter platô, ia ser descendo, uma repolarização. Então tem que ter os dois juntos. Só que o livro não explica assim, tá? Vocês anotem isso aí num pedacinho de papel, que o livro não explica dessa forma, que tem que ter os dois juntos, concomitantemente, saída de um e entrada de outro. Daí a justamente dá esse meseta, né? Então, quando acontece a atuação do potássio mais eficaz, é onde tem a queda, então, que é a repolarização. Aí agora, no nódo, Cristiano, no nódo sinusal, não existe platô. Isso, porque o cálcio ele demora mais para subir, ele só entra em ação depois do cálcio. Não. No nódo, isso. O cálcio é quem faz a despolarização. Isso aí. Aí depois ele repolariza por causa da atuação do potássio. Do potássio, exatamente. Perfeito agora. Encaixou aqui. Ótimo. Agora você anota aí direitinho para você não confundir. Vou compartilhar de novo aqui o trem. Agora é só mostrar o que é e o que não é. Então, nós temos aí no coração, né? Nossa, o sol tá batendo aqui, deixa eu puxar a cortina. O sistema de geração e condução do impulso cardíaco é composto pelo nódo sinusal, vias internodais, um segundo nódo, que a gente chama de nódo ou nó, tá? Pode ser só nó também. Átrio ventricular, depois o sistema de His-Purkinje. Vamos devagarzinho. O nódo sinusal é um músculo cardíaco especializado, com uma largura de 3 milímetros, comprimento de 15 milímetros, né? Não é micrômetro, não, milímetro mesmo. 1,5 centímetro isso aqui, ó. E 1 milímetro de espessura. Na parede posterolateral do lado direito, né? Agora percebam, como eu falei para vocês, é sinapse elétrica. Tudo que for gerado de potencial elétrico no nódo, rapidamente se espalha célula a célula, olha as setinhas, para toda a massa muscular atrial. Porque aqui nesses discos intercalares, esses zigue-zaguezinhos que vocês estão vendo aqui, existem as junções abertas, né? Junções do tipo gap. Existem 3 caminhos, como se fossem 3 autoestradas, que esse potencial caminha mais rápido, a velocidade até de 4 metros por segundo, que são chamadas vias internas. Aqui é a lâmina, ó. Isso aqui é o nódo sinusal. A professora Sara deve mostrar para vocês, eu acho. Deve ter uma lâmina na Unesc que tem isso. As vias internodais são bandas teciduais, né, que uma na parede anterior, uma na parede lateral, uma na parede posterior. Daí a gente vem e fala via internodal anterior, lateral e posterior, que conduz com uma velocidade um pouquinho maior esse potencial de ação, que muita gente chama de impulso cardíaco. Aí fala assim, o impulso cardíaco é isso, o impulso cardíaco é aquilo, mas você pode traduzir isso como um potencial de ação cardíaco, né? Que são fibras condutoras especializadas para transmitir um pouquinho mais rápido entre o nódo sinusal, ou SA, e o nódo átrio-ventricular, ou nódo AV, né? Que fica também na parede posterior, no átrio direito, na parede posterior, bem acima do septo, atrás da válvula tricúspide. E o nódo AV tem uma característica muito importante. Quando vocês estudaram no segundo grau, no ensino médio, física elétrica, lá vocês estudaram circuito elétrico. Espero que sim. Na minha época teve, lá na Paraíba. Circuito elétrico. Quem estudou no IFES também deve ter estudado isso. Circuito elétrico tem, assim, capacitância, resistência. O que é uma resistência?
Por que a resistência do chuveiro elétrico esquenta a água? Porque a resistência do chuveiro elétrico é feita de um material que é um mau condutor elétrico. Como ele é um mau condutor elétrico, a corrente elétrica passa de forma mais lenta e aí a energia é desperdiçada, desperdiçada na forma de calor. Daí que esquenta a água. Então, na verdade, esquenta a água porque aquele material é um mau condutor elétrico. Depois que sai da resistência, volta a ser cobre, né, que é um condutor melhor, e aí passa mais rápido. Por isso que esquenta o ferro elétrico, né, a chapinha aí que vocês passam no cabelo, tudo é isso. Aqui no coração nós temos um circuito elétrico e nós temos uma resistência, que é exatamente, nós temos um capacitor, que é o nó sinusal, e nós temos uma resistência, que é o nó do átrio ventricular. O complexo do nó do átrio ventricular, ele funciona como uma resistência, ele retarda, ele lentifica a transmissão do famoso impulso cardíaco, ou simplesmente a transmissão do potencial de ação célula a célula. Naquelas junções ali que eu tinha mostrado a vocês aqui, ó, essas junções intercalares, que tem esses discos intercalares que têm as junções abertas, então, entre essa célula e essa segunda célula tem um disco intercalar com as junções abertas. Entre essa segunda e essa terceira tem mais um disco intercalar com mais junções abertas. Então, a corrente iônica do potencial de ação passa para essa, para a próxima, célula a célula, através dessas junções abertas. Aqui no nódo acontece a mesma coisa, só que os discos intercalares aqui no complexo do nódo tem menor quantidade de junções abertas. Então, os íons passam de forma mais apertadinha, mas é mais difícil de passar, porque tem menos junções abertas. E como tem menos junções abertas, e os íons passam de forma mais lenta, isso gasta-se um tempo. De tal forma que o impulso, né, o potencial de ação, sofre um atraso aqui dentro do nódo AV de 0,13 segundos, né? 130 milissegundos, né? 130 centésimos aí de segundos, ele fica preso, né, passando devagarzinho aí. É como se eu fosse de carro dirigindo numa estrada. E aí eu vou a 100 km por hora. E ali na frente eu vejo um quebra-mola. Aí eu freio, diminuo a velocidade, passo no quebra-mola devagarzinho, depois passo o quebra-mola, eu acelero de novo e volto a andar a 100 km por hora. O quebra-mola foi a resistência, foi o nódo sinusal. Ele retardou a minha velocidade durante um tempo, na hora que eu estava passando por ele, depois eu voltei a acelerar de novo. É exatamente isso que o nódo AV faz. E isso foi super importante na engenharia da construção da nossa bomba propulsora, que é o nosso coração, para que os átrios se contraiam 0,16, olha aqui, 0,16 segundos antes dos ventrículos. Isso tem uma importância, a gente vai ver na aula de amanhã. A importância dessa dessincronia, né, de 0,16 segundos entre átrio e ventrículo, embora esteja respondendo a um único, ao mesmo impulso cardíaco. E daí que agora nós vamos conseguir entender exatamente as ondas de um eletrocardiograma. Vamos aproveitar que ainda temos 15 minutos, e vocês vão entender exatamente como é que um eletrocardiograma funciona. Ai, cadê? O que é que ele mede? Agora ficou muito escuro, né? Deixa eu abrir. O sol está batendo ali em cima de mim. Eu vou apagar aqui em cima, para aproveitar esse desenho. O que é um eletrocardiograma? Um eletrocardiograma é um gráfico. X, Y. Y
X, Y, né? O eixo X e o eixo Y. É um gráfico. É uma representação gráfica. E o que é que ele mede? Ele mede correntes iônicas. Aqui é potencial elétrico, né? Potencial de voltagem, e o eletrocardiógrafo é um voltímetro. Não tem um voltímetro, aparelhinho que os eletricistas trabalham para saber se tem corrente elétrica e tal? Então, o eletrocardiógrafo é um voltímetro. Só que é um voltímetro bem sensível, que ele mede as correntes iônicas muito pequenininhas, né? Põe os eletrodos aqui na pele e ele consegue medir as correntes iônicas que ocorrem lá no interior do corpo. Então, ele mede corrente iônica. Quando a gente olha para o coração, né? No coração, qual a primeira corrente única que ocorre no nosso coração? É a despolarização, a entrada de sódio nos átrios, porque o nódo sinusal está localizado no átrio. Como o átrio é o primeiro local a receber o estímulo que vem do nódo sinusal, então abre primeiro os canais de sódio nos átrios. Então, essa entradinha de sódio nos átrios é a primeira corrente iônica que ocorre. Então, isso vai gerar a primeira onda do eletrocardiograma, que é a onda P. Então, a onda P representa o quê? Uma corrente iônica, que foi a entrada de sódio no átrio. 0,16 segundos depois, né, porque tem aquele caminho que ele chega até aqui, fazendo outra cor. Esse potencial de ação foi gerado aqui, ele chega aqui no septo ventricular, desce pelo septo, já é fibra de Purkinje, depois sobe pelas paredes laterais. Já é ventrículo. Isso inicia 0,16 segundos depois. Aí vem, no ventrículo, qual a primeira corrente iônica que ocorre no ventrículo? Mesma coisa, a entrada de sódio no músculo ventricular. Só que essa entrada de sódio no músculo ventricular vai gerar 3 ondas, e não uma só, como foi no átrio. Por que gera 3 ondas, que eu chamo de complexo QRS? Porque, veja, o ventrículo é muito maior e ele tem 3 componentes. Olha para mim aqui, olha bem direitinho aqui. Ó. Primeiro, é uma corrente iônica que vai nesse sentido, que ele desce todo o septo primeiro. Ó. Todo o septo. Então, ele vai naquela direção. É uma corrente iônica que vai naquela direção, faz uma onda. Vai até o ápice do coração, se divide em 2 que sobem na parede lateral. Então, primeiro eu tinha uma corrente elétrica naquela direção, depois eu tenho 2 que fazem o caminho inverso, subindo, do sentido oposto. Se tem o sentido oposto, eu vou ter sempre uma onda negativa e uma onda positiva, porque uma no sentido, a outra no outro sentido. É a mesma grandeza nos sentidos opostos. Então, tem que estar do lado negativo e positivo. Dependendo de qual eletrodo eu esteja olhando, vai ter uma onda para cima, outra onda para baixo, enfim. Vai depender. Né? Depois vocês aprendem isso com um cardiologista lá. QRS. Então, são 3 ondas, que a primeira é do septo e depois das 2 paredes laterais. Do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Por fim, tem uma outra corrente iônica no ventrículo, que é a saída do potássio, que vai gerar a onda T. A onda T. É uma outra corrente iônica que acontece. Que é enxergável, né? Que é medida pelo eletrocardiograma. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Vocês já viram, até nos slides lá, o slide lá está mostrando. Os eletrocardiogramas são desenhados num papel milimetrado. Vocês já viram, já deve ter visto. Uma tirinha no papel milimetrado. Por que faz em papel milimetrado? Tem que ter uma função, né? Senão fazia um papel em branco, que é mais barato. Por quê? Porque é para o cardiologista, para o médico, né? Vocês vão fazer isso. No quinto período, o período que eu estou lá supervisionando, já tem um módulo só para isso. Um professor.
tem função, vocês vão contar os quadradinhos, vão medir as ondas, se tiver, por exemplo, uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então, nas derivações do ventrículo esquerdo, a 3, 4, 5, 6, essa onda vai ficar maior, mais ampla, com amplitude maior. Se tiver, enfim, o que eu vou falar agora, aí é outra coisa que a gente vê. Por exemplo, o quadradinho pequenininho, que é 1 milímetro, equivale a 0,04 segundos. Tempo. 0,04 segundos. Aí olha o que a gente tem que observar. A onda P foi lá no átrio. E eu falei para vocês que entre o tempo dela ser gerada no átrio, que é a onda P, até ela chegar no ventrículo, gasta-se 0,16 segundos. Aí eu pergunto, quantos quadradinhos tem que ter entre a onda P e a onda Q, que é a primeira onda do ventrículo? 3. 4. 4 vezes 4? 16. Sim, 4. Então, ó, quando o cardiologista, o médico, o clínico médico lá está olhando, ele já está contando 1, 2, 3, 4. Saber se tem, no máximo, pode ter até menos, não pode ter mais. Se tiver 5 quadradinhos entre a onda P e a onda Q, já é uma arritmia. Bloqueio átrio ventricular de primeiro grau. Se tiver 5, 6 de segundo grau, se não tiver nenhuma conexão entre onda P e onda Q, está tudo sem passar nada, aí é de terceiro grau. Então, tudo ali olhando, você já vai delimitando. Então, contando os quadradinhos ali, você já sabe se tem uma arritmia ou não. Então, um bloqueio atrioventricular do primeiro, segundo e terceiro grau. Vamos voltar para cá. Não é massa isso? Eu acho isso super interessante. Olha, falta 7 minutos só. Bora. Não cheguei nem nos questionários, hein? Isso que eu comecei a falar demais, tá vendo? Aí depois o Zé Marcelo pega no meu pé. Então, ó os quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Aqui tá certo. Pode ter menos, não pode é ter mais. Não ia ser uma arritmia. Olha esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Aqui já é uma arritmia. Tem algum problema no nódo atrioventricular desse indivíduo. Depois eu ponho para vocês, tá? Deixa eu acabar a aula, depois eu ponho as questões para vocês. Vamos acabar logo. O sistema de Purkinje agora é o contrário do nódo. O sistema de Purkinje aqui embaixo tem muitas junções abertas. Por ter tantas junções abertas, ela transmite com altíssima velocidade. Por isso que o impulso é transmitido para todo o ventrículo em pouquíssimo tempo. Em 0,03 segundos, todos os 2 ventrículos já recebem um impulso, dada a grande velocidade de transmissão pelo sistema de His-Purkinje, né? Ramo direito e ramo esquerdo das fibras de His-Purkinje, ou só Purkinje. E aqui são os tempos aproximados, desde o tempo zero, né, onde ele foi gerado, o tempo que ele chega em cada porçãozinha do coração. Veja, o tempo máximo gasto é 220 centésimos de segundos, né? 0,22 segundos. Por que o nó da CA controla a ritmicidade cardíaca? Eu já fiz essa pergunta e a resposta é por causa do vazamento constante daqueles poros de canais de vazamento da membrana celular do nódo. E aqui também nós já vimos isso, mas podemos repetir. Qual é o efeito do sistema nervoso parasimpático sobre o coração? Aumenta ou diminui
a frequência, a força, a atividade cardíaca de forma geral. Parasimpático. Diminui, né? Diminui. Diminui. Ótimo, boa resposta. E aí eu pergunto de novo, por quê? Como? Aí a resposta é porque o parasimpático, que libera ali a acetilcolina, se liga no receptor muscarínico e aumenta a permeabilidade ao íon potássio. Anota isso. Parasimpático aumenta a permeabilidade ao íon potássio. Hiperpolariza a célula e isso diminui a frequência. Aumenta a permeabilidade ao potássio. Já o simpático acelera, aumenta a atividade cardíaca. Por quê? Como que acontece isso? Porque a noradrenalina, ou a norepinefrina, quando se liga no receptor beta-1, aumenta a permeabilidade ao sódio e ao cálcio. Aí vem logo aquela pergunta que a Larissa Lavagnoli fez. Se aumenta a permeabilidade ao sódio e ao cálcio, você vai ter dois efeitos. Ao sódio, é aumento da frequência, portanto, taquicardia. E aumenta a permeabilidade do cálcio, você vai aumentar o cálcio dentro da fibra, vai aumentar a força de contração. Então, o simpático aumenta tanto a frequência quanto a força de contração. Está aqui no gráfico do nódo, ó, o verdinho seria o estímulo parasimpático e o laranjinha o estímulo simpático. E aí nós encerramos. Agora, só os 2 minutos finais, a gente vai responder o questionáriozinho que eu preparei. Fácil, fácil, fácil. A Rafaela perguntou, a CK e a CKMB aumentada é de início e mais a troponina é mais fidedigna depois das 6 horas de isquemia, se ela não se engana. Provavelmente, mas assim, a CK e a CKMB, CK é creatinoquinase, tá? E a CKMB é a creatinoquinase do subtipo MB. Eles não estão usando mais tanto, Rafaela, porque a CK, né, e a CKMB, ela pode aumentar com outras situações que não o infarto. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma escalada de uma montanha, um exercício muito extenuante, muito extenso, e alguém colhesse meu sangue horas depois, ia estar com a CK ou a CKMB aumentado. E eu não tinha infartado, era só lesão muscular mesmo, hiperesforço. Agora, a troponina cardíaca, ela só tem dentro do músculo cardíaco. Se você colher o sangue de vocês agora, ou o meu, e medir a troponina cardíaca, dá zero, ou muito próximo de zero. Porque ela está presa dentro da célula muscular. Agora, se você colhe o sangue do indivíduo e a troponina cardíaca está alta, é porque houve lesão do músculo cardíaco e a troponina que é presa dentro do músculo cardíaco caiu na corrente sanguínea. É um fator assim que não mente. Houve lesão do músculo cardíaco. A CKMB também está dentro do músculo cardíaco e cai na corrente sanguínea também. Só que ela pode cair por outras situações. Por isso que fica na dúvida, né? A CKMB aumentada pode ser infarto? Pode. Mas pode ser outras coisas. E a troponina é quase 100% de certeza. Responderam? A aula de amanhã é extremamente importante, tá? E muito boa. Vocês vão adorar. Não percam.
Vou compartilhar. Sobre o potencial de ação ocorrido na bioeletrogênese cardíaca, analisa as assertivas e assinala a alternativa que aponta as corretas. A excitação da fibra miocárdica inicia com a despolarização da célula através do rápido influxo de sódio para dentro da sarcolema. Isso é verdade. Durante o platô do potencial de ação ocorre saída lenta de cálcio da célula. Não, é entrada de cálcio. Então, a 2 não é verdadeiro. 3. Na fase de repolarização, há efluxo rápido de potássio da célula. Isso é verdade. Durante a diástole e após a repolarização, há mais entrada de sódio na célula. Também não. Então, é 1 e 3. Tem essa alternativa? Tem. A segunda, 71% de vocês acertariam. E essa? Essa dividiu bem, hein? Com relação à fisiologia cardíaca, é correto afirmar que a sílaba de Purkinje conduz o impulso a partir do nódo sinusal para o nódo atrioventricular. Não, isso não é verdadeiro, né? Quem faz isso são as fibras internodais. A segunda, o nódo atrioventricular é especializado para causar uma aceleração compensatória na condução do impulso. Não, é justamente o contrário, é uma redução, um retardamento. Terceira, mesmo a estimulação parasimpática, mesmo que a estimulação parasimpática seja suficientemente intensa para parar o coração, no máximo em 20 segundos, algum ponto da sílaba de Purkinje, em geral a porção internodal esquerda, já está errado. Não é a porção internodal, né? Vamos ver a última. A capacidade intrínseca. Eita, essa questão misturou a aula de hoje com a de amanhã. A capacidade intrínseca do coração de se adaptar aos diferentes volumes de sangue que fluem para o seu interior é denominada mecanismo de Frankenstein do coração. Essa é a verdadeira. Mas essa última aí, vocês só saberiam mesmo responder, se bem que vocês já apresentaram o tutorial, né? Ou não? Não, ainda não. Essa última, só com a aula de amanhã. Mas essa é a verdadeira. Essa é a verdadeira, a última ali. Só vai aprender aquilo amanhã, na aula de amanhã. Gente, vocês tenham uma boa tarde. Vocês têm alguma coisa a perguntar ainda? Alguma dúvida? Se tiver, aproveite amanhã que a gente tira também. Mas eu vou voltar a falar do potencial ainda, do coração. Para poder iniciar a aula de amanhã, eu preciso voltar um pouquinho. E aí, se tiver dúvida, vocês aproveitem a pergunta para a gente iniciar o ciclo cardíaco e o coração como bomba. Preciso voltar em tudo. Já apresentaram, sim, né? Não tem problema não, Michelle. Era só para tentar ver a resposta de vocês. Sem problema não. Então, boa tarde. Bom. Deu uma travada aqui agora no final. Dá uma raiva, a gente fica querendo responder. Sem problema Internet. Vai acabar, vai voltar lá presencial, se Deus quiser. Ok. Gente, um abraço. Até amanhã de manhã. Tchau, professor. Até mais. Vou parar a gravação.